Salve, salve pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Exatas Emel. Eu sou o professor Alex, o seu professor de Química. E olha o que a gente tem hoje. Química Orgânica, conteúdo do terceiro ano, bem bacaninho, bem gostoso de estudar. Se liga na playlist. Vamos fazer uma introdução à Química Orgânica para você ficar inteirado do que é que se trata, o que é que estuda, o que é que não estuda. Depois nós vamos falar de hidrocarbonetos, que é a primeira função orgânica que a gente costuma estudar. E nós vamos fazer uma, duas, três questões para dar aquela fixada. Então, fica ligado no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações e já chega dando aquele like. Vamos lá? Química orgânica. Gente, química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono. Então, o elemento chefe, a estrela da química orgânica é o carbono. Alex, peraí, eu não conheço uma outra química que estude um determinado elemento químico. Existe? Não, não existe. Dentro das áreas da química, a única que tem um enfoque maior em um determinado elemento químico é a química orgânica. E por que que isso acontece, professor? O carbono, ele é tetravalente. Isso é uma característica muito importante do carbono que nós vamos ver mais na frente. Mas, basicamente, tetravalência é a capacidade de formar 4 ligações. Tetra, 4, valência vem de ligação. Então o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Isso é importante, viu? Sempre. Aí o carbono vai ter que se virar para fazer essas 4 ligações. Ou ele vai fazer 4 ligações simples. Uma ligação simples é só um tracinho. É como se eu segurasse alguém com uma mão. Ou ele vai fazer uma ligação dupla e 2 simples. Uma ligação dupla que seria, é como se eu segurasse alguém com as 2 mãos. Tá vendo? 2 tracinhos. Ligação dupla, ligação simples. 1, 2, 3, 4 ligações. Olha a tetravalência sendo obedecida. E o carbono também pode fazer uma ligação tripla e uma simples. Se eu tivesse 3 mãos, mas eu não tenho, eu poderia dizer que uma ligação tripla é como se eu segurasse alguém com 3 mãos. Então, olha a tetravalência ainda sendo obedecida. 1, 2, 3, 4 ligações. Ah, professor, então a tetravalência sempre vai ser obedecida? Sempre. Regra de ouro, regra fundamental. Aí já sabe, né? O céu é o limite. O carbono vai brincando com as ligações, mas tem que ter 4 ligações, sejam 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, ou uma tripla e uma simples. Outra característica fundamental do carbono que vocês devem saber é a sua capacidade de formar cadeias. Isso aqui é o ponto-chave do carbono. O que seria essa capacidade de formar cadeias? É um átomo de carbono que se liga a outro átomo de carbono, que se liga a outro átomo de carbono e a outro átomo de carbono, formando realmente uma cadeia, uma sequência constante de vários átomos de carbono. Professor, somente o carbono que tem essa característica? Bom, o silício também tem essa característica, só que nós vamos ter ali no máximo uns 4, talvez 5 átomos de silício ligados um ao outro. Não passa disso. Com carbono é diferente. O céu é o limite. Eu acho que esse cara não tem nem limite, de tão doidão que ele é. Existem cadeias com milhares de átomos de carbono, um ligado no outro. Uma sequenciazinha, sabe? Como se você fosse encaixando um no outro, você faz uma sequência de 100, 200, 1000 átomos de carbono. Então essas 2 características aqui são as principais que tornam o átomo de carbono um cara tão especial, um elemento tão diferenciado. Como a gente está falando de cadeias carbônicas, o que é uma cadeia? É uma sequência de vários átomos de carbono, um ligado ao outro. Existem vários tipos de cadeia carbônica, porque esse átomo de carbono ele não necessariamente ele se liga de maneira direta. Um átomo aqui, outro aqui, às vezes pode aparecer um aqui, pode formar aqui como se fosse uma raiz, uma ramificação. O primeiro tipo de cadeia que eu vou mostrar para vocês é a cadeia aberta, fechada ou mista. O que seria uma cadeia aberta? Imagina que você pega uma corda, você estica segurando nas mãos. Uma extremidade não encontra a outra extremidade, né? É retinho, ó.
Isso é como se fosse uma cadeia aberta, tá vendo? É aberto. Fica mais claro ainda quando eu me deparo com a cadeia fechada. A cadeia fechada, tá vendo, ó? Ela é um ciclo. É como se eu pegasse essa corda e agora eu encontrasse as duas extremidades, as duas pontas da corda. Agora eu tenho uma cadeia fechada. Antes era uma cadeia aberta, agora é uma cadeia fechada. Tá, e se eu misturar os dois tipos, professor? Vou ter uma cadeia mista. Uma cadeia mista é aquela cadeia que tem uma extremidade, um fragmento de cadeia aberta e um fragmento de cadeia fechada também. Certinho? Temos a cadeia saturada ou insaturada. A cadeia saturada é aquela que possui apenas ligações simples, tá bom? Apenas ligações simples. E a cadeia insaturada, professor, é aquela que vai ter uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Beleza? Cadeia saturada, apenas ligações simples. Apareceu uma ligação dupla ou uma ligação tripla, automaticamente a cadeia já vira insaturada. Isso é importante, hein? Cadeia homogênea ou heterogênea. Homo, prefixozinho, que significa o quê? Mesmo. Não sei se vai dar para ver. Mesmo. Hétero, diferente. Então, o que é uma cadeia homogênea? É aquela que eu tenho apenas átomos de carbono formando o esqueleto da cadeia. A cadeia vai ser heterogênea quando surgir o que eu chamo de heteroátomo. Ou seja, um átomo diferente ali. Um cara que está substituindo um átomo de carbono, tá vendo? Olha aqui o oxigênio nessa cadeia. Repara bem nessa cadeia, pessoal. Olha o oxigênio. O oxigênio aqui está sendo um heteroátomo. É como se eu removesse um átomo de carbono da minha cadeia e substituísse pelo oxigênio. Alex, é só o oxigênio que funciona como heteroátomo? Não. Às vezes o nitrogênio também pode aparecer, o enxofre. O que importa é quando você olhar para a cadeia e tiver a impressão de que algum átomo de carbono ali foi substituído, uma pecinha ali da cadeia, foi substituído por um átomo diferente de carbono, ali você tem um heteroátomo e, consequentemente, a tua cadeia é o quê? Heterogênea. Cadeia aromática ou não aromática. Quando é que uma cadeia vai ser aromática? Quando eu tiver, ó, já viu esse cara aqui? Anel benzínico. Anel benzênico. O anel benzênico é esse carinha aqui. Ele pode ser representado dessa maneira, ó, uma cadeia fechada com 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono e essa bolinha aqui. O que significa essa bolinha, Alex? É porque, na verdade, no anel benzênico, você tem 3 insaturações. Só que a gente costuma dizer que essas insaturações elas estão deslocalizadas. Então, ora essa ligação está aqui, ora ela está aqui, essa está aqui, depois está aqui, não tem como prever, não tem como você tirar uma foto instantânea e dizer, ah, neste momento essa ligação está bem aqui. Então, como está deslocalizado, como estão deslocalizadas essas insaturações, a gente representa desse jeito. Então, se tiver o anel benzênico, a minha cadeia é o quê? Aromática. E, se não tiver, é o quê? Não aromático. Existe também um tipo de cadeia muito comum, que aqui eu não consegui espaço para colocá-la, mas eu vou apagar aqui rapidinho, só para estar falando dela. Que é a cadeia simples ou ramificada. Quando é que a cadeia é simples? Você vai perceber agora, ó. Opa! Uma cadeia é simples quando ela tiver essa constituição aqui, ó. Eu não vou ter nenhum fragmento ligado a nenhum outro átomo de carbono aqui, ó. Vai ser retinho, bonitinho. Uma cadeia ramificada, como o próprio nome já diz, ela parece uma ramificação, uma raiz.
Então eu vou colocar uma cadeia ramificada bem aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Eu já tenho um negócio diferente da cadeia simples. Querendo ou não, aqui, isso aqui vai lembrar uma raiz. A raiz começa lá no final do caule da planta e ela vai se espalhando, ó. Dificilmente a raiz vai ser constante, uma continuação perfeita do formato, da aparência do caule. Vai começar aqui, vai sair uma raizinha para cá, outra para cá, outra para cá. Aqui é do mesmo jeito, ó. Cadeia simples, agora tem uma cadeia ramificada. Comecei, ó, tem uma raizinha saindo para cá, outra raiz saindo bem para cá, tá bom? Então, ó, recapitulando, cadeia aberta, fechada ou mista, simples ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea, heterogênea, aromática e não aromática. Professor, para que vai servir isso? Em algumas questões você vai se deparar com a seguinte situação. Classifica a cadeia carbônica e o cara vai te dar uma molécula orgânica e você vai dizer se ela é aberta ou fechada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, simples ou ramificada e assim por diante, beleza? Então, fica ligado nesta aula, não se esquece de dar like e acompanha a playlist porque no próximo vídeo nós vamos estudar a primeira função orgânica, os hidrocarbonetos, beleza pessoal? Obrigado pela atenção, um abraço!